Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Para você que está no canal principal, se inscreva no meu canal alternativo, porque ele tem mais engajamento, o YouTube valoriza mais ele. Tem vídeo quase todos os dias lá, se inscreva por favor para ajudar. E também no meu Twitter, Telegram, porque lá eu coloco postagens de diversos assuntos, notícias e projeções para vários mercados. E emergências são todas lá, são redes sociais bem rápidas, tá? Vamos aqui então, pessoal, falar do padrão baixista engolfo de baixa. Tá? Então tá aqui o engolfo de baixa e ele é um padrão de baixa. Padrões de baixa se caracterizarão por fazer o preço cair. Pode ser uma queda pequena, pode ser uma onda de baixa, que seria uma continuação de sucessivas ondas de baixa, né, antecedidas por pivôs de baixas, né, ou uma onda de baixa que será um propulsor para gerar mais ondas de baixa. Tá? Então o padrão de baixa tende a fazer isso, dependendo do contexto, que vai ser determinado por ferramentas fora dos candlesticks, que não são os candlesticks. Os candlesticks sempre serão um complemento. Aonde que ocorre o padrão de baixa? Em ondas de alta, em finais de ondas de alta. Eles indicam o final de ondas de alta, ou em topos, né? Então, o padrão de alta ele vai ser antecedido por uma onda de alta. Então, onde que começa a onda de alta, né? A onda de alta, ela começa quando tem uma onda de baixa caracterizada por candles que fazem novas mínimas e daí a máxima de um dos candles que está fazendo novas mínimas é rompida, caracterizando o início de uma onda de alta. Então, o padrão de baixa pode ocorrer em qualquer ponto da onda de alta, onde o padrão de baixa indica uma resistência, um topo, então o preço tende a cair naquelas três condições. Pode ser uma queda pequena, pode ser uma queda grande, dependendo do contexto. Então ele pode ocorrer aqui, mas essa onda de alta pode se estender para mais candles que fazem novos valores máximos. Então ele pode ocorrer em qualquer um desses pontos, indicando o fim da onda de alta para corrigir pequeno ou para fazer uma onda gigante de baixa, dependendo do contexto. Tá? Então, a psicologia e descrição do padrão de baixa, engolfo de baixa. Né? Ocorre a onda de alta sucedendo e durante um momento ocorre um candle de indefinição. Só isso, só o candle de indefinição aqui, um spinning top. Tá? Candle com corpo pequeno e sombras inferiores e superiores pequenas. Aqui está até um pouco grande, né? O ideal seria assim. Ó. Pode ser positivo ou negativo, sem problema nenhum, tá? Sombra um pouco pequena, um spinning top. Tá? E daí você tem só esse candle aparecer em uma onda de alta indica indefinição. A psicologia do candle de indefinição indica o quê? Contrariedade à força vigente, ao movimento vigente. Movimento para cima se ocorre um candle de indefinição, que pode ser um spin top, pode ser o doji, pode ser o long leg doji, ou dragonfly doji, gravestone doji, né? Etc. Doji for price indica falta de liquidez. Eu não gosto muito de considerá-lo para indefinições, tá? Então ocorreu esses candles de indefinição, indica a formação de topo. Então aí já indica uma formação de topo significativa. Só que às vezes falha a formação de topo e o preço continua e bomba. Então você operar uma venda ou julgar que o mercado vai corrigir só porque ocorreu um candle de indefinição é perigoso, a não ser que o contexto favoreça você julgar, se antecipar dizendo que o candle de indefinição ocorreu, então vai ocorrer uma reversão de alta para baixa, por exemplo.
Porque pode, mesmo com um candle de indefinição, nós vemos isso no mercado, o mercado subindo, faz um candle de indefinição, e daí, mesmo assim, tem gap, o mercado bomba, etc., ele vai contra a indefinição alarmada pelo mercado. Então é um sinal falso. E dá muitos sinais falsos quando ocorre somente candles de indefinição, sem ter um suporte do contexto, indicando que é uma indefinição forte, que o preço vai cair, etc. O engolfo de alta, ele confirma a indefinição do candle anterior, ele intensifica a indefinição do candle anterior que foi demonstrada no mercado. Então o que acontece? O mercado está subindo, faz o candle de indefinição aqui. O que acontece? Ele pula, ele dá um gap, ele abre, né, lá em cima. Ele abre lá em cima, indicando, denotando que está ignorando a indefinição diagnosticada por esse candle de indefinição. Psicologia de indefinição para fazer o preço cair. Ele está então alarmando que isso vai falhar, que vai ser mais uma vez um sinal falso. Porém, o mercado comprador não consegue passar daqui. Ele pulou daqui, ele deu esse pulo para cá, fez esse gap, começou com gap, mas ele falha e o mercado começa a fazer o quê? A desabar. E ele desaba fechando na forma de Marubozu. Marubozu é um candle de força negativa que indica a força vendedora extrema. Então, se ele aparece numa resistência, essa resistência é fortificada. Se estamos em uma região de topo, ocorre um Marubozu, o topo ele é fortificado pela psicologia do Marubozu, que ele indica isso. Marubozu, um candle com corpo cheio na forma retangular como este que eu desenhei. Então, ele indica movimento de baixa. Ocorreu a indefinição, teve o gap, esse gap aqui que eu mostrei, ó, tá? Teve esse gap, ó, daqui abriu lá em cima, tá? Mas esse gap de alta ameaçando, né, desafiando a indefinição, indicando o topo aqui, é frustrada pela queda e finaliza aqui embaixo, com corpo cheio, constituindo a estrutura do Marubozu negativo, formando o padrão engolfo de baixa. Por quê? Porque o engolfo de baixa, o corpo engolfa o corpo do candle pequenininho. Abriu aqui, fechou aqui. Engolfou o corpo aqui, né, a abertura e fechamento e até as sombras. O engolfo de baixa, ele engolfa até as sombras do candle anterior, que deve ser um candle de indefinição preferencialmente. Eu vou mostrar alguns exemplos depois que não precisa ser necessariamente um candle de indefinição para formar um engolfo de baixa. Portanto, a descrição e psicologia por trás dessa descrição e a justificativa do porquê ele possui uma psicologia de pressão vendedora, de formação de topo, e é um padrão fortíssimo, né? Por conta justamente desse gap aqui que pulou daqui para cá, e depois ele se frustrou e fechou lá embaixo. Então, por conta desse gap, e fechou lá embaixo na forma de Marubozu, é uma frustração extrema para a pressão compradora, para a tentativa da pressão compradora indicar que isso aqui é um candle de falha, né? Um sinal de falso, e fecha com um candle de pressão vendedora extrema, que é o Marubozu, engolfo de baixo. Tá? Fortifica a resistência, fortifica topos, indica topos. Se está numa onda de baixa, indica que a onda de baixa vai crescer mais, vai evoluir mais, etc. Só que tem casos que ele indica sobrevenda, dependendo de onde ele aparece, né? Então, esse é o engolfo de baixo, tá? Quando que a psicologia por trás desse padrão, né? Os intensificadores de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior o Marubozu negativo, que é esse aqui, tá? Em relação ao candle positivo pequeno, que é esse aqui, o verde, mais poder terá o padrão. Então, na aula de Marubozu já disse, você tem um Marubozu desse tamanho, você tem Marubozus maiores, quanto maior o Marubozu, mais forte tende a ser o padrão. Claro que depende do contexto, dependendo do contexto pode ser
indicar até uma sobrevenda ali, você pode estar comprando no fundão deste Marubozu, tá? Mas quanto maior o Marubozu, mais forte é o padrão, mais força ele indica ele. Principalmente se for numa região de topo, né? Por exemplo, o Marubozu numa onda de baixa já caiu muito, daí ocorre o Marubozu, como já caiu muito e fez esse Marubozu, pode indicar sobrevenda dependendo do contexto. Aí outras coisas vão ter que ser analisadas. Agora você está formando um topo aqui, onda de alta, daí fez um topão, subiu. Digamos que subiu daqui, ó, né? Subiu, um topão, daí faz um Marubozu desse aqui, ó, gigante. Está indicando que esse topo está fraquíssimo, sobrecomprado, e o mercado tende a desabar mais. Então vai depender do contexto do Marubozu, né? Não é em qualquer lugar que ele vai indicar sobrevenda. Vai indicar, exato, sobrevenda, né? Vai indicar, se for em topos, indicaria sobrecompra para o mercado cair. Mais poder terá o padrão se o candle positivo for bem menor do que a versão clássica apresentada, sendo engolfado por um Marubozu negativo. Então esse candle aqui, se ele for assim, ó, ele tiver um corpo menor, ele tem um corpinho menor aqui. Esse mouse aqui é horrível para desenhar, cara. Se tiver um corpinho menor assim, ele é... Quanto menor o corpo, mais a indefinição do padrão. Então, o spinning top, se ele tiver um corpo menor, né, ele é mais forte na sua indefinição. O doji é mais forte do que o spinning top, indica uma indefinição menor, porque ele não tem abertura e fechamento distantes, ele tem abertura e fechamento no mesmo lugar, formando uma cruzinha assim, né? Long leg de doji aqui, etc. Tá? Então o doji é o candle de indefinição mais significativo, tá? Mais significativo é ele, tá? Agora, pessoal, a gente tem o contexto que vai caracterizar o provável movimento de baixa e se tem custo-benefício operar o engolfo de baixa. Então, em uma tendência de alta, né, uma tendência de alta ocorre aí, o contexto indica o começo de uma tendência de alta. Né? E fez, a gente está numa tendência de baixa, daí o contexto indica início da tendência de baixa, em uma região de topo. Ocorreu o engolfo de baixa aqui, é um sinal de início de tendência de baixa para desabar mesmo. Né? E nos topos aqui, se o contexto indica que vai continuar, o engolfo de baixa ocorrendo nesses topos indicaria a continuação da tendência de baixa, cujo contexto já aponta isso. Contexto, só lembrando, vai ser determinado por outras estratégias, outros métodos, outras ferramentas, nunca pelo próprio candlestick. É impossível determinar o contexto só pelo candlestick. Né? Na minha visão, eles são sempre complementos fundamentais, essenciais. Se você dominar, for mestre em candlestick, você vai ter um poder sobre o mercado absurdo. Tá? Gráfico, você vai ter poder com gráfico absurdo. Você vai ter. Só que é difícil, são poucos os que conseguem dominar os candles, né? E daí, por exemplo, você está tendo uma sobrevenda aqui e o mercado tende a corrigir. Se é uma correção para cima, o engolfo de alta, de topo, de baixa, aparecendo nesses topos, ele tende a formar uma correção pequena, tá? Ele tende a formar uma correção pequena. Não tem custo-benefício operar vendido aqui e nem indicaria uma continuidade de tendência de baixa, mas na resistência que sustenta a tendência de baixa, onde numa tendência de baixa sempre tem sobrevendas, e o mercado ele faz essa correção ABC aqui para cima, bate na resistência e volta a desabar. O engolfo de baixa aparecendo nessa resistência que vai ser determinada por outro contexto, por outras ferramentas técnicas, ele pode indicar reinício da tendência de baixa. Agora entrou em tendência de alta, o preço está fazendo topos e fundos ascendentes. Nos topos,
como a tendência de alta e a onda de alta, as ondas de altas tendem a ser maiores do que as ondas de baixa, não tem sentido você operar o engolfo de alta aqui, nesse topo. Não tem sentido. Por quê? Porque será um movimento curto, né? Agora, é claro, nesses movimentos curtos aqui que eu mostrei, ó, se você estiver fazendo trade em gráfico, se você for olhar isso aqui no mensal, vai fazer um movimento curto aqui de correção no mensal, porque ocorreu o engolfo de baixa. Essa onda curtinha aqui de baixa não compensa operar no gráfico que eu estou olhando, porque vai ser uma onda curta. Mas nos gráficos inferiores, se eu vou especular nos gráficos inferiores, fazer trades, day trade, sei lá, swing trade nos gráficos inferiores, essa correçãozinha em azul pequenininha pode significar uma gigantesca tendência de baixa em gráficos inferiores. O problema é que as pessoas não têm visão fractal do mercado. Elas olham o mercado em um único gráfico e não conseguem operacionalizar medidas operacionais baseadas em análise que eu chamo de fractal, análise fractal, porque o mercado ele é um fractal, o preço ele é um fractal. Então eu entendo o preço como um fractal e uso fractais menores, que são gráficos menores, para operar gráficos maiores, ou gráficos maiores para operar gráficos menores. Então, no gráfico maior, no meu curso eu ensino isso, não tem como ensinar isso aqui, mas no gráfico maior, engolfo de alta aqui vai fazer uma correção. Lá no gráfico de 60 minutos, eu vou olhar lá, ver se tem entrada, etc., ver se atende uma estratégia que funciona, e posso operar vendido com base nos 60 minutos, operar vendido, estabelecer uma grande tendência de baixa, e será uma curta correção no gráfico semanal, sei lá, no gráfico diário. Entendeu? E isso te dá um poder imenso sobre o mercado, só que a maioria das pessoas não tem essa habilidade, não consegue se adaptar a essa perspectiva e perdem, na minha opinião, grandes oportunidades, porque trabalham com um gráfico só e ficam cegas a grandes oportunidades, na minha visão. Na minha visão, você trabalhando com um gráfico só, você fica cego. Mas dependendo da forma como você vai fazer análise fractal, ficar olhando o gráfico superior e inferior vai te cegar mais ainda. Então tem que ter uma abordagem técnica e correta. Tem que ter um método correto. Né? No meu curso eu ensino isso, como fazer isso, com o meu método, etc. E você pode usar os candlesticks para otimizar isso também. Tá? Outros padrões aqui, variáveis desse padrão que equivalem ao clássico. Variáveis desse padrão que equivalem ao clássico. Muito simples. A psicologia da formação do engolfo de baixa se caracteriza pelo Marubozu antecedido por um candle de indefinição. É um spinning top? Mas pode ser um candle de indefinição. Tá? E outra característica é que o Marubozu negativo ele engolfa o corpo todo do candle anterior. Mas a gente tem quais candles de indefinição? Nós temos o spinning tops positivos, né? Só que o engolfo de baixa, né, ele é característico pelo candle anterior ser positivo. Tá? Tem que ser positivo de preferência. A gente tem spinning tops aí com sombras maiores. A gente tem o próprio enforcado positivo, né? A estrela cadente também, que tem sombras, é um candle de definição? É um padrão de baixa, mas também por ter sombras superiores ali, o caso da estrela cadente positiva, ter uma sombra superior grande, existe uma indefinição característica por candles de indefinição, ter sombras grandes, em alguns casos, né? Sombra superior grande também. Você tem o doji, tem o long leg doji ou o inverted long leg doji, né, que pouca gente fala. Então, candle de indefinição com sombra superior grande. Tem o dragonfly doji, long leg doji. Então, assim, esses candles aqui, se ele for engolfado por um candle negativo, tá? Em uma região de topo que está numa onda de alta, então é uma região de topo provável se ocorrer isso. Mas é justificado que provavelmente é mais ainda uma região de topo
já existe uma resistência que você pode identificar, se já existe, sei lá, algum tipo de outro padrão de análise técnica que você está identificando, que está indicando resistência ali. É também um ARAM de... Então você tem todos esses candles aqui antecedidos do Marubozu. Eu não vou desenhar todos de uma vez porque vai demorar muito tempo. Você pode anotar no papel aí, né? Você combina aí o Marubozu com cada um desses aqui. Em uma região de alta, um movimento de alta, uma região de topo. Padrão baixista, padrão de baixo. Tá? E daí você tem um outro tipo de engolfo de baixa que é fora do clássico. O engolfo de baixa ele é mais poderoso se for por dojis, porque a indefinição do doji é mais forte do que a indefinição do spinning top. Tá? É mais forte a indefinição. Quanto menor o corpo, mais forte a indefinição. Se o corpo é abertura e fechamento, que é o caso do doji, é um risquinho, né? Doji é um risquinho assim, ó. A abertura e o fechamento tem o valor máximo e mínimo. E os outros estilos de doji que tem aqui, ele se caracteriza por indefinição maior por conta disso. Então, se ocorrer o engolfo de baixa com doji, ele é muito mais forte. Em qualquer um desses 5 tipos de dojis aqui, né? Qualquer um desses. Bom, a gente tem essa situação aqui no engolfo de baixa, mas o engolfo de baixa ele se caracteriza também por engolfar. O corpo, né, a abertura e o fechamento é engolfada pela abertura e fechamento do corpo de um Marubozu negativo grande. Então, mesmo que eu não tenha candle de indefinição, eu tenho um candle positivo aqui. Mas daí eu tenho um engolfo, daí tem que ter aquele gapão, né? Abriu com gap, mas não sustentou a pressão compradora e o mercado caiu. Isso aqui também é um engolfo de alta. Então pode ser qualquer candle. Ele é positivo, está numa região de topo, né? E daí ocorre esse gap e ocorre o engolfo aqui do corpo e fecha na forma de Marubozu negativo, é engolfo de baixa, mas ele pode ser qualquer padrão nesse aspecto. Pode ser ter uma versão um pouco menor, né? Uma versão menor, pode ter uma sombrinha aqui, uma sombra maior aqui embaixo, sem problema, e daí dá o pulão lá, que é o gap, né? E daí fecha na forma de Marubozu, engolfando sombra e tudo. É mais fraco quando a sombra do engolfo de baixa não é totalmente engolfada. Só o corpo engolfou, ó. Não fez gap total de corpo, não fez gap total, fez gap de corpo. Então tem o corpo do candle positivo anterior engolfado. Mas as sombras, ou só uma parte das sombras, não está engolfado. Uma das sombras não está engolfada, ou as duas não estão engolfadas, como esse caso. Pode ser assim também, ó. A sombra superior foi engolfada, mas a inferior não. Aí ocorreu aí o gap lá em cima. Mas daí a sombra inferior não engolfou. É um engolfo de baixo também, porque segue a psicologia do engolfo. Da descrição do engolfo ali. E também segue a psicologia do gap, que abriu lá em cima e foi frustrado. Né? Claro que esse padrão, esses dois padrões aqui, esses dois são mais fracos do que o clássico e do que essas alternativas aqui que eu expliquei primeiramente. Os primeiros exemplos aqui dos dojis que eu estou mostrando aqui e essa daqui, indubitavelmente são as mais fortes. As outras versões são mais... não são muito significativas, né? Você pode ter também o engolfo de baixa caracterizado por uma estrela... a gente tem aí a estrela cadente positivo, que é mais fraca do que a estrela cadente negativa. Estrela cadente mesmo é negativa. A positiva é uma alternativa mais fraca em relação à negativa, né? E daí, então, você tem a estrela cadente. E daí o que acontece? O engolfo, o gap que ocorre aqui, ele não engolfa a sombra superior.
mas engolfa. Fecha com Marubozu. Isso aqui é um engolfo de baixo. Ah, mas não engolfou a sombra. Não engolfou a sombra, mas engolfou o corpo. Fez o gap aqui ameaçando explodir. A resistência que sustenta aqui essa sombra, indicada por essa sombra, porque fez uma estrela cadente positiva, indicando que é uma formação de resistência aqui no topo da sombra. A própria psicologia desse candle mostra isso. O fato do gap não ter pulado aqui já mostra que essa resistência ela é muito significativa. Então o gap foi até aqui, possivelmente por isso, talvez por isso, e engolfou o corpo inteiro. O Marubozu, que fez a psicologia similar do engolfo de baixa, do padrão clássico, antecedido por um candle de indefinição, de baixa, que é a estrela cadente positiva. E segue uma psicologia similar ao padrão clássico. E embora não seja igual ao padrão clássico do engolfo de baixa, essa característica da sombra torna esse tipo de engolfo de baixa, dependendo do contexto, até mais forte do que o padrão clássico. O padrão clássico tem esse candle de indefinição aqui. Mas isso aqui a gente tem um candle muito poderoso, que é a estrela cadente positiva. E a frustração do preço não pular o gap lá em cima também indica por esse candle, por essa sombra, que a resistência está muito forte aqui. Então não é igual ao padrão clássico, mas segue similares condições psicológicas do padrão clássico, complementadas por outras psicologias do padrão estrela cadente positiva, que torna o padrão mais forte. Então você não vai ver isso em livros, mas se você for analisar isso e for ver os resultados, você vai ver que ocorre mesmo, tem poder, tem queda, etc., quando isso ocorre. As pessoas não conseguem perceber isso porque não tem tantos anos, eu tenho 16 anos de gráfico, né? Vendo o gráfico todo dia, analisando todo dia, etc., revisando os padrões de candles. Então eu sei muito, de maneira assim, em questão de segundos, eu não preciso de pensar nisso aqui que eu estou falando para você. Em questão de segundos eu já sei isso. Né? E isso é muitos anos, é 16 anos. O cara que for estudar candlesticks agora, ele não vai conseguir fazer isso não. Então isso é parte dos segredos aí, parte da aula aqui de engolfo de baixo. Okay? Então, pessoal, quem deseja fazer meu treinamento ou entrar para o grupo secreto de sinais para seguir os sinais de trade sinais da criptocarteira com potencial de 10 a 30 mil % nas criptomoedas no longo prazo, não é curto prazo, não é moleza do dia para a noite, de um mês para outro que você vai ganhar fortunas. Você pode estar entrando em contato comigo para fazer meus cursos, meus treinamentos de trader, de especulador, de todos os mercados aqui que vocês estão vendo aqui. E também exclusivo para criptomoedas, método fundamentalista de longo prazo, como criar sua criptocarteira, etc. Eu ensino. Tem o grupo secreto que é de graça e tem o curso de análise fundamentalista mesclado com tática gráfica para você saber o timing certo, acertar tendências gigantes de baixa, evitar comprar e comprar lá no fundo. O fundo do Bitcoin, só lembrando, em 2018, eu acho, eu acertei o fundo nos 4 mil, evitei, mandei parar as compras ou comprar muito pouco o Bitcoin, né, dos 20 mil lá que ele chegou até os 3 mil, muito pouco, compra muito pouco, e compra pesada no acumulado de mais de um ano de queda lá nos 4 mil. Acertado o fundo e o mercado bombou. 16.700, a mesma coisa eu fiz. Evita comprar porque está em queda, compra muito pouco, daí depois acionado compra pesada, sinal de amostra público no Bitcoin, na Nano também. Fundo já passou, hoje a gente está com Bitcoin aqui em 28 mil, já reverteu para tendência de alta e a probabilidade é explodir. Então, funciona, contra fatos não há argumento, está tudo público. Você pode entrar em contato comigo para aprender tudo isso. E o grupo secreto, ele é de graça para quem faz o curso. E hoje ele está a menos de 19 mensais. Para você seguir os sinais no grupo, você pode comprar o grupo separado, tá certo? Vou ficar por aqui então, pessoal.
Ajudem no crescimento do canal. O link do curso Candlesticks completo lá no site, vá lá no meu site. Tem o link na descrição aqui do vídeo. Ok? Muito obrigado, até mais.